Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, aqui é o professor André para mais uma aula. E olha, eu quero dizer uma coisa para vocês, hoje a aula ela vai mudar a forma como você enxerga dinheiro. O tema hoje ele é juros, descontos e parcelamentos, o segredo para não pagar mais. Isso aqui é para quê? Para você aprender a fazer o dinheiro trabalhar para você e não você trabalhar para o dinheiro. Então, meu objetivo aqui hoje ele é muito simples com vocês, mas ele é muito poderoso. É domar esses juros. Então, nós vamos aprender a calcular o custo real de um parcelamento e, mais importante de tudo, nós vamos entender a magia dos juros compostos a nosso favor e também a nosso favor nos investimentos. Tá certo? Então, eu quero que vocês já deixem um comentário aí nos comentários. Segue quem ainda não me segue aqui, se inscreve aí no canal, toca o sininho, ativa as notificações, faz tudo esse negócio aí que vai dar certo na aula de hoje. A aula de hoje não é curta, embora vocês estejam vendo aqui só duas coisinhas, tá? A aula de hoje não é curta. Então vamos começar aqui com o que você precisa saber. Pessoal, primeira coisa que nós precisamos saber para começar a falar desse tema, é que toda matemática financeira, mas não se assuste com esse termo, ele começa exatamente aqui nessa caixinha aqui que eu estou mostrando para vocês, aonde nós temos capital, que é o valor inicial de uma operação financeira, aonde nós temos a taxa de juros, que é o percentual de juros, o período da operação, que é o N, representado pela letrinha N, e o montante, que é o valor final das nossas operações financeiras. Mas não se assuste que ao longo da aula nós vamos desmistificando e desmembrando tudo isso daqui para você. Beleza? Então, uma coisa muito importante para a gente não demorar muito é que a matemática financeira ela vai ser dividida aqui nessa aula em dois pontos principais, que é o juro simples e o juro composto, tá certo? O que é o juro simples para nós? O juro simples nada mais é do que os juros sobre o capital inicial. Sobre o capital inicial, cuja fórmula do juro simples é juros igual ao capital vezes o I vezes o N. Ou seja, juros igual ao capital inicial vezes a taxa de juros vezes o período da operação, geralmente utilizados em empréstimos de curto prazo, mas nem sempre, tá certo? Então fica muito esperto com isso daqui. Primeira dica que eu dou para vocês, vai no banco pegar um empréstimo, vou. Então tá bom, vê que taxa de juros que é, se é simples ou é composto, não custa perguntar, não vai quebrar as perninhas da gente. Beleza? Eu vou falar agora aqui do juro composto, daqui a pouco eu volto aqui no exemplo, beleza? Beleza, professor? Então vamos lá. O juro composto, ele é o juros sobre o montante, é o que nós chamamos aí no mercado de juros sobre juros. Então é capital mais juros acumulado. Qual que é a diferença do juro simples para o juro composto? Que está justamente aqui, ó. Montante igual ao capital vezes 1 mais I elevado a N. Isso aqui é uma potência, né? Então, ele tem um crescimento exponencial, enquanto o juro simples tem um crescimento linear. Essa é a primeira grande sacada que nós temos que ter nesse negócio aí. Ou seja, se o juro composto é exponencial, se você pegar um empréstimo, você vai pagar mais juros no juro composto do que no juro simples. Isso é lógica, né? E eu queria deixar aqui para vocês uma citação aqui, que nem sei se foi que Einstein que falou, tá certo? Eu achei isso daqui, achei interessante e acredito que não tenha sido. Mas juro composto é a oitava maravilha do mundo. Aí eu vou dizer uma coisa, depende. Depende se você está recebendo o juro composto, deve ser o oitavo inferno do mundo. Se você está recebendo em juro composto, deve ser a maior maravilha do mundo. Se você está pagando em juro composto, deve ser o oitavo inferno do mundo. Pagar isso daí tudo de juro composto. Tá certo, pessoal? Então eu quero que você grave isso daqui, de uma vez por todas. Para dívidas, você quer juro simples. E para investimentos, você quer o quê? Juro composto. Lógico, né? Eu vou pegar uma dívida de juro simples, vou pagar menos juros. Beleza, eu vou deixar isso aqui na tela, vou abrir o meu Gemini aqui e vou mostrar uma coisinha para vocês.
Olha, vou fazer uma análise comparativa. Você vê que tá branco aqui a minha tela, tá tudo bonitinho. Isso já pode pegar o teu caderninho aí, anotar aí as coisas que eu tô dando nessa aula para você aqui. Então, eu vou pedir aqui para o meu Gemini fazer, olha só que você vê, que interessante, que você me dê um exemplo de cálculo de juros simples. Vamos começar aqui no Gemini. Eu ia trazer o exemplo pronto, mas eu falei, não, eu vou fazer lá no Gemini com a galera, que eles vão fazendo junto comigo, torna a aula mais dinâmica e mais compreensível. Então vamos embora lá. Pedi um exemplo para ele aqui, ele já vai me dar aqui. Olha que interessante, ele te dá uma explicaçãozinha. Eu acho legal isso daqui, você abrir um Gemini aí para estudos, né? Como eu já falei em algumas aulas, abrir um só para você estudar, que ele vai te dando os conceitozinhos aqui e você vai guardando todos, né? Porque o mais interessante não é aprender, depois é saber aplicar isso daí na prática do seu dia a dia. Só aprender não resolve, né? Então vamos embora. Então, exemplo de cálculo de juros simples, onde o J é o juro, C é capital e a taxa de juros. Uma coisa legal que ele lembrou aqui que eu esqueci de falar lá atrás. A taxa de juros ela deve ser expressa em forma decimal, ou seja, você divide por 100. Então, 5% dividido por 100, 5 dividido por 100, 0,05. 1 dividido por 100, 0,01 e por aí vai, né? Você vai fazendo as suas continhas aí. E o N, período de tempo. Então tá aqui o cenário de exemplo que ele deu para mim aqui. Imagina a seguinte situação, ele deu duas variáveis, variável e valor, né? Quais são as três variáveis que ele me deu aqui? Ele me deu capital, taxa de juros e período. Capital 5 mil, taxa de juros 2% ao mês de juros simples e o período de 6 meses. Ele vai me dar um passo a passo para o cálculo. Como que você calcula isso daqui? Primeiro, converter a taxa para forma decimal. Então lembra que eu falei 2 dividido por 100, aqui 0,02. É o passo a passo, aqui muito bacana, galera, para estudar, para fazer as coisas, para fazer aplicação prática. Vamos embora lá, aplica na fórmula. Juros igual a capital vezes I vezes o tempo, tá? Às vezes pode vir T ou pode vir N, depende aí da nomenclatura. Então T é tempo, N também significa período ou tempo. Mesma coisa. Então tá aí, 5 mil vezes 0,02 vezes 6, ou seja, você vê aqui que nós estamos fazendo um cálculo linear e não exponencial. Então o cálculo dos juros, os juros vai ser de R$600. Beleza. Aí você fala para mim, não, André, e o montante, né? O montante nada mais é lá no juros simples que o capital mais os juros. É o capital que você pegou e os juros que ele rendeu. Então vamos lá. Então o montante capital mais juros, 5 mil mais 600, R$5.600. Vamos lá, ele já me pergunta aqui, gostaria de ver um exemplo de cálculo de juros composto para comparar? Sim, quero o mesmo cálculo, porém em juros compostos. Beleza, e depois eu vou ensinar você a fazer uma coisinha aqui que vai ficar muito legal. Então ele já me deu aqui a fórmula do montante, aqui a fórmula do montante, que é montante igual a capital vezes 1 mais I elevado ao período de tempo. Aqui ele me dá as nomenclaturas que eu preciso, a terminologia, certinho. E aqui o cenário, mesmo cenário, igualzinho, 5 mil de capital, 2% de taxa de juros, 6 meses. Então tá aí. Então passo a passo do cálculo, converter a taxa. 2% ao mês deve ser convertida para a forma decimal. Fez a mesma coisa lá, 0,02. Aplicar a fórmula do montante. Agora você está vendo aqui que é um cálculo exponencial aqui, ó. Tem aqui, ó, para você ver, elevado a 6. 1 mais 1,02 aqui elevado a 6. Ou seja, você tem uma potência. Então vamos lá. Calculamos o fator de multiplicação, beleza, é esse daqui bonitinho, 1,12, montante vai ser igual ao capital vezes o fator de multiplicação, que é 5.630,81, cálculo dos juros. Agora, os juros é montante, como o montante é igual a capital mais juros, juros é montante menos capital, como está aqui na formulazinha, R$630. O que ele fez para mim aqui?
ele fez uma comparação de resultados de 6 meses de juros simples e juros composto. E me deu uma planilhazinha. Vou abrir essa planilha que eu quero ver aqui. Deixa eu só ver o que está escrito nas notinhas aqui. Você gostaria de ver uma planilha detalhada, mostrando a evolução mês a mês, juro composto, para entender onde essa diferença de 30,81 dá? Fala, quero. Vamos ver o que ele vai dar para mim aqui. Quero uma tabela comparativa, mês a mês. Ele já está fazendo para mim aqui a minha tabela comparativa mês a mês. Aí, cálculo, né, bonitinho, tá vendo aqui dos juros. Olha que interessante, mês a mês, resumo da diferença e tá tudo aqui, é só a gente pegar, tá certo? Então ele mostrou pra gente a diferença. Não, legal, mas eu quero pegar essa planilha aqui, eu quero fazer um negocinho, eu quero ver se vai dar certo, quer ver? Eu quero fazer uma planilha diferente. Só um minutinho que meu cérebro tá bugando, desbugou. Quero que você me dê uma tabela com o montante em juros simples e juros compostos mês a mês. Pessoal, não estou muito preocupado com o erro de português aqui dentro do acentuar essas coisas não, tá? Porque ele vai entender da mesma forma. Eu, como eu já digito um pouquinho ruim, sou péssimo para digitar, tá certo? Então, vamos lá. Beleza, ele me deu um tabelão de novo aqui, só que eu não vou usar isso tudo, mas não tem problema. Vamos lá, eu quero baixar essa planilha e eu quero mostrar uma coisa bacana que você pode fazer para mostrar para a galera aí, que se você precisar de fazer uma apresentação, tá certo? Vou arrumar minha planilha, que ela veio toda bagunçada, certinho? Ela veio toda bagunçada aqui, tudo certinho, tudo bonitinho, olha que legal, montante final do juro composto. Bom, eu quero isso aqui, eu vou... Oh, meu, tá ruim o negócio aqui hoje, viu? Eu quero excluir, não, quero ocultar essa coluna e quero também ocultar esta coluna aqui. Você já vai entender. Cara, tá lento demais. Olha. Então vamos embora lá. O que eu quero fazer aqui agora? Vou só dar uma organizada aqui, deixar bonitinho. E agora eu vou clicar aqui, ó, inserir. E eu quero um gráfico, tá certo? Vamos ver o que ele vai me dar. Pronto, já me deu um gráfico aqui. Ah, André, ficou esquisito esse gráfico aí. Tá muito em cima uma linha da outra, não tá dando para ver. Deixa eu ver aqui. O que dá para eu fazer aqui? Eixo vertical. É esse eixo que eu quero aqui. Pronto. Então eu só vou mudar aqui. Deixa eu só achar o valor mínimo. Eu quero 5.000. 5.000 no valor mínimo. E o valor máximo eu quero 5.800. É isso? Dá? 5.880, tá bom. Não, 5.800. Prontinho. Vamos ver se ele vai mudar alguma coisa lá dentro do meu gráfico. Sumiu tudo. .00. Não, beleza, o objetivo era esse mesmo aqui, não vou detalhar muito não. Pessoal, o que eu queria aqui nesse gráfico mostrar para vocês? Só subir um pouquinho aqui, ó. Tá certo? Olha aqui, ó. Montante final, juro simples e juro composto. O montante final, juro composto é o vermelhinho e o montante final azul é aqui, a linhazinha azul é os juros simples. Tá vendo? Os dois começam e vem aqui, ó, nessa primeira parte aqui. Olha lá, juros compostos, 5.000, a evolução do juro composto, 5.000, 5.100, ele vai evoluindo. Aqui praticamente tem um ponto de divergência onde o montante ele começa a ficar maior para o juro composto e menor para o juro simples. Então, até um determinado período de tempo, pode ser que o juro simples e o juro compostos eles produzam o mesmo montante, mas a partir de um dado período de tempo à frente, ele vai
diferindo, e quanto maior o período de tempo, o juro composto vai tornando um montante mais caro do que se tivesse sendo calculado em juros simples. Mas o objetivo aqui era mostrar a você que você pode criar esse gráfico, depois você pode copiar esse gráfico, colar em algum lugar ou dentro de uma apresentação para você poder estar utilizando esse gráfico. Tchau, tabela. Não é isso que eu quero mais. Pronto, meu exemplo já foi dado de juros simples e juro composto. Vamos voltar para cá para a nossa apresentação, porque nós temos que entrar no nosso conteúdo novamente. Então tá aqui, juro composto, bonitinho, nós já entendemos o que é. Os termos fundamentais também nós já entendemos. Agora nós vamos aqui para o custo da dívida, que é os juros contra você. Lembra? Agora é a hora que você chora. Por quê? Porque isso aqui tem um conceito muito legal para gente. Ele vai falar o seguinte: o valor real do empréstimo, ele é contabilizado para nós, perdoe termo contabilizado, mas ele é nos mostrado, e tem que ser mostrado, por uma coisa real chamada custo efetivo total da operação. Esse valor é o valor que realmente importa para você, porque ele vai agregar juros, tarifas, impostos e algum seguro que o banco empurrar em você. Vai estar dentro dessa taxa efetiva, custo efetivo total. Então é muito importante você estar atento. Guarda isso na tua mente, anota no teu caderninho, faz uma observação desse tamanho, escreve lá. 7. Custo efetivo total. Aí você anota na frente, juros, tarifa, imposto, mais seguros que o banco pode empurrar em você. Não esquece disso. E aí você escreve assim, importante. Porque se você não souber isso aqui, meu brother, os bancos eles vão te mostrar só a taxa de juros. Eles não vão te falar o custo efetivo total. Beleza? Aí você acha lá, faz as tuas contas, fala, nossa, mas o banco falou para mim que era 1.2, tá dando 2.7. O que tá acontecendo? É exatamente isso daí. É a diferença entre a taxa que o banco te mostra e o custo efetivo total desses juros. Beleza? Então vamos adiante, pessoal. Os tipos de parcelamentos que você tem, coloquei 2 aqui, existem outros, tá? Você pode pesquisar aí na internet, dentro da sua inteligência artificial também. Mas eu coloquei só 2 por enquanto aqui, que é a tabela Price, que são parcelas fixas, e a tabela Saque, que são as mais comuns, que tem as parcelas decrescentes. Não vamos falar de tabela Price aqui e Saque profundamente nessa aula. Nas próximas aulas, quem sabe, eu posso gravar esse conteúdo para vocês. Se tiver interesse, deixa aí nos comentários do vídeo. Então vamos lá. Os grandes vilões dessa brincadeira, moçada, isso aqui arrebenta com você pessoalmente, isso aqui arrebenta com qualquer tipo de empresa. Beleza? Então vamos lá, galera. Quais são os grandes vilões da história? São cartão de crédito, que pode chegar a uma taxa anual de 300%. Toma cuidado com isso daí. Cheque especial também, que é caríssimo. Por quê? Porque os juros eles são computados diariamente e eles são juros compostos, beleza? Então toma muito cuidado aí com o seu chequinho especial, tá? Se você quiser aumentar uma restrição orçamentária da sua empresa ou da sua vida pessoal. Então vamos lá. Juros ao seu favor. Isso aqui é alegria, né, galera? Isso aqui é o ouro. É o ouro. Se você tem juros a seu favor, você está fazendo investimento. Se você tem juros contra você, você está contraindo dívida. É só pensar dessa maneira que a gente entende bem. Então vamos lá. Capitalização positiva, que é o conceito básico de você usar os juros compostos para você multiplicar seu dinheiro, aumentar seu dinheiro. Ou seja, o tempo nesse tipo de operação, ele vai ser o seu maior aliado. E outra coisa, além da capitalização positiva, você fazer planejamento financeiro através de uma coisa que nós chamamos valor futuro. Valor futuro ou montante é a mesma coisa para nós. Beleza? Então vamos lá. Então você tem que ter uma meta. Eu quero ter tantos milhões de reais daqui 20 anos. Bom, é o valor futuro. Então a gente vai decompor essa meta. Lembra da aula de metas lá? Joga isso aí, faz uma meta SMART, isso aqui que eu falei para vocês, assiste aquela aula lá atrás, tá certo? E faz uma meta SMART, isso aqui, ó. Beleza? Então vamos lá, trocar o custo de uma dívida por um aporte em um investimento, que é o ideal que você tem que fazer se você quiser deixar de pagar juros e começar a receber juros. Galera, falar uma coisa para vocês aqui, meu povo. A coisa aqui é feia. Essa aula é muito boa, principalmente para quem está pensando em começar a mexer com investimentos de renda fixa ou renda variável, investimentos também em ações. Então isso aqui é muito legal para quem está querendo
investir nesta área. Bom, sem muita delonga aqui, vamos embora para a nossa prática. Então a nossa aula de hoje ela vai estar estruturada, eu vou dar 4 práticas dentro dessa aula. Eu ia dividir essa aula em 2, mas eu resolvi fazer uma só com as 4 práticas para você poder pegar e não desfocar a sua atenção, vamos dizer assim. Então vamos lá, nós vamos trabalhar a prática 1, que vai ser o custo de oportunidade, que são uma coisa importante, que são as dívidas versus investimentos. A prática 2, perdão, que é o plano de riqueza em 5 anos. Eu quero ficar rico em 5 anos, eu vou te ensinar a fazer isso. Beleza? Hipoteticamente, tá, galera? Vamos lá. A prática 3, análise de crédito empresarial curto e longo prazo. Olha que bacana. E a prática 4, desconto por liquidação antecipada. Eu quero pagar uma dívida antecipadamente, o que eu tenho que fazer? Então vamos lá, vou te ensinar a fazer tudo isso daqui com inteligência artificial agora nesta aula. Então vamos para a prática 1. Pessoal, olha a prática 1. Vamos lá, qual que é a prática 1 e o que eu preciso dela? Sumi um pedaço da minha prática 1. Não era isso aqui, tá aqui embaixo. Era para estar aqui. Beleza, foi mal. Então vamos lá, qual que é o objetivo da minha prática 1? Calcular o custo real de um empréstimo pessoal. Eu não quero pessoal, André, eu quero empresarial. Não tem problema, escreve aí, ó. Empresarial, sem problema nenhum, pode ser pessoal ou empresarial. Dívida e compará-lo ao ganho potencial de um investimento, lucro, destacando o impacto total do patrimônio, custo de oportunidade. Cenário empréstimo, vou mudar aqui porque eu mudei ele em cima. Empresarial de 5 mil, 4% ao mês, que é a dívida, valor do investimento 1% ao mês. Certo, pessoal? Isso aqui eu coloquei para vocês prestarem bastante atenção. O banco, geralmente, ele cobra muito mais juros quando ele te empresta e quando você empresta para o banco, quando você deixa o dinheiro lá rendendo juros, ele te paga muito menos. Então, sempre presta atenção nisso daí quando você for aplicar ou contratar empréstimo. Aí essa diferença entre o que o banco ele te paga por você deixar o seu dinheiro lá e o que ele empresta para o outro camarada é o que ele ganha. É uma coisa bem legal, ele não trabalha, é como se você, empresário aí do Simples Nacional, tivesse um comércio e você não trabalhasse com o seu dinheiro. Olha que maravilha. Você pegaria, por exemplo, você vende óleo de soja, você pegaria o óleo de soja do seu fornecedor e venderia, acrescentaria nele tipo 6x e venderia o óleo de soja. Aí você recebe o óleo de soja, depois você paga o seu fornecedor. É maravilha. É lindo isso daí, se fosse desse jeito, né? Mas infelizmente, às vezes, o comércio não é assim que funciona. Vamos lá. Qual que é o prompt que eu vou usar aqui? O prompt é esse daqui, esse grandão. Então, eu criei o prompt aqui. Olha lá, eu preciso analisar o custo real de um empréstimo empresarial. Já deixei aqui entre parênteses, que se você for copiar e colar esse prompt, você pode colocar pessoal ou empresarial, você muda aí do jeito que você quer. E compará-la com o investimento. Parte 1, custo da dívida, empréstimo, 5 mil, taxa de juros. Professor, você já deu os dados aí, tá tudo engessado. Não tá engessado. Você pode colar isso aqui no Word, você pode mudar esses valores, colocar o valor que você quiser aí para você estar trabalhando. E a parte 2 do meu prompt, que é o gancho do investimento, uma análise comparativa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou comparar o mesmo valor no mesmo período de 18 meses investidos e também quando eu tomo empréstimo. Lembra aqui que aqui tem um custozinho adicional de R$150, que é a tarifa de cadastro, que vai interferir no nosso custo efetivo total. O que eu vou fazer? Vou copiar o meu prompt, vou vir aqui, vou selecionar ele todinho. Vou dar um Ctrl C e vou lá para dentro do meu Gemini. Beleza? Vou abrir uma nova conversa. Certinho, ele não quer isso aqui agora. E vou colocar esse prompt aqui. Eu vou falar boa tarde, Gemini. Vamos ver o que ele vai responder. Boa tarde, como posso te ajudar hoje? Legal, dessa forma aqui. Aí você vai colar o seu prompt. Cola aí, ô danado. E vai dar o Enter. Pronto. Bora lá. Bom, ele já me deu aqui, ó, através do prompt que eu criei ali, tudo o que eu preciso saber em fração de segundos. Então ele me deu aqui a parte 1, que é o custo da dívida. Ele me deu
dados do empréstimo, que é o valor principal, R$5.000, a taxa de juros 4,5% ao mês, já colocou para mim aqui 0,045, as casas decimais que eu preciso, prazo, período de 18 meses, o custo adicional da tarifa R$150. Então, cálculo do montante total sem considerar o custo adicional por enquanto. Então, vamos lá, o montante M é calculado pela fórmula do juro composto. Então, isso daqui foi calculado a juros compostos. Então, o montante 11.042, como nós detalhamos lá no primeiro exemplo. Então, o total da dívida, R$11.042. Cálculo dos juros, R$6.042. Onde eu achei isso? O montante menos o capital, ou seja, o montante menos o valor presente da operação, o valor que você tomou emprestado. Então, você pagou os juros aqui de 6.042,45. Pessoal, só uma coisa, tá? Essa taxa de 4,5% não está fora da realidade, não, tá? Faz uma análise comparativa entre os bancos aí para empréstimo de curto prazo, você vai achar mais ou menos isso daí. Então, vamos lá. O que ele fez agora? O custo efetivo total, aqui o carinha aqui, ó. O custo efetivo total, ele vai me dar aqui tudo isso daqui, ó, custo total dos juros e o custo adicional, que é a tarifa lá de R$150. Então, ele colocou aqui o custo total da dívida, 6.192,45. Olha lá, eu vou pegar isso aqui, eu vou copiar e vou colar ali embaixo, que eu quero fazer uma simulação para vocês. Ctrl C. Vamos lá. Então, aqui, ó, ele está me dizendo aqui, explicação do impacto, né? Então, ele me deu uma explicaçãozinha ali, o custo adicional de 150 foi somado ao valor final, enquanto a taxa nominal é 4,5, custo efetivo ao incluir a tarifa ligeiramente maior que 4,5% ao mês, pois você está pagando mais 150 por um crédito. Não, ele explicou aqui o que eu achei que não tinha explicado, mas está tudo certo. Beleza. Então, vamos lá para a parte 2, lembra? O ganho com investimento. Bom, aqui é se você contrair uma dívida, você vai ter um custo de 6.192,45 a 4,5% ao mês. Já na parte 2 aqui, nesse gancho do investimento, ele está me dando o quê? Se você fizer um investimento, e vai comparar. Só que agora você está investindo 5.000 a 1% por um período de 18 meses. Vamos calculando o montante, ele já me calculou aqui o montante, 5.980,74, né? Isso deu um rendimento de R$ 980,74. Ai, dá até vergonha mostrar isso que a gente paga de juros pelo que a gente recebe. Mas tá tudo certo, nada de errado com isso. Então vamos lá, conclusão do impacto da diferença do patrimônio. Ele já me deu aqui, galera, ó. A diferença no patrimônio é o resultado de evitar o custo da dívida e obter um ganho no investimento. Olha só a diferença. Botou até aqui. Prejuízo geral. Ai, ai. 6.192,45 é o juro que você pagaria para o banco, ao contrapasso que o ganho do investimento é de R$ 980,74. Beleza. Agora, eu quero que ele faça um exemplo, crie um exemplo com todos os componentes do custo efetivo total, mantendo os valores do exemplo anterior para capital, período. Por que você está detalhando? Porque se eu não detalhar, ele vai fazer bagunça. Beleza? Capital, período e taxa de juros. Taxa de juros. Considere um empréstimo empresarial. Acrescentar. Vou repetir todos os componentes do custo efetivo total. Vamos ver o que o carinha vai fazer para nós aqui. Coloquei um outro prompt. Galera, vai anotando isso daqui, viu, meu povo? Esquece isso aqui não, ó.
Vá anotando aqui bonitinho aí no seu caderninho e vai treinando. Vamos acompanhar a aula, vamos fazendo junto. Então vamos lá, exemplo detalhado, custo efetivo total, dados originais do empréstimo, valor principal, prazo e taxa de juros nominal. Beleza! Agora olha só o que vai acontecer, é por isso aí que eu vou te falar que às vezes você pega aí um empréstimozinho a 4,5% ao mês, é o que você vai fazer suas continhas aí na HP Financeira HP12C, a taxa dá um pouquinho maior, né? Isso aí é o custo efetivo total. É exatamente isso aqui, por isso aqui que isso acontece. Então ele colocou aqui, componente de custo, custo de análise de abertura de crédito, 150 pila, IOF sobre imposto obrigatório federal, R$ 85,00, seguro prestamitista, seguro que quita dívida em caso de imprevistos, ou seja, morte, invalidez e por aí vai, né? R$10 por mês, total 180. Tarifa de avaliação do bem, a TAB. Taxa cobrada se houver necessidade de garantia, exemplo, imóvel ou veículo. Vamos considerar R$0 nesse caso, tá? Então, tudo bem. Como não é imóvel, não é veículo, ele não colocou a TAB. Então, vamos lá. Cálculo dos custos não juros. Pronto, 415 pila. É o que aumentou aí para nós, tá certo? Então vamos lá. O que ele colocou aqui agora? O montante total, soma dos principais custos adicionais. Então, o custo real, né? Juros mais os custos adicionais. Deu 6 mil. O juros, o montante era 6.042, tá aqui. Mais 415, deu 6.457 com esses custos, beleza? Vamos ver o que mais que ele gerou para mim aqui embaixo. A taxa do 7, né, que é o custo efetivo total. Olha só o que acontece. Ela aumenta de 4,5 para 4,95% ao mês. Então, custo efetivo total de 78,85% ao ano. Pessoal, isso que é o importante você saber quando você vai trabalhar com ou tomada de empréstimo ou você vai colocar aí dinheiro investido no banco. Beleza? Então a conclusão. Vamos ler a conclusão aqui. O custo efetivo total demonstra que o custo real da sua dívida não é a taxa de juros de 4,5% ao mês, como eu havia dito para vocês, mas sim uma taxa mais alta, cerca de 4,95% ao mês, que é aí o que ele calculou para nós. Pessoal, então prática 1 encerrada. Vou clicar aqui, abrir uma nova conversa e vamos voltar aqui para o nosso prompt. Pessoal, vamos para a aula prática 2. Estou com mania de falar aula, é prática 2. Plano de riqueza em 5 anos. Quem quer ficar rico aí em 5 anos, deixa nos comentários aí. Eu vou ser o primeiro a comentar, eu quero também. Vamos lá, objetivo: determinar o valor do aporte mensal. Tá, vou falar uma coisa aqui, uma besteira. Do depósito mensal necessário para atingir uma meta de futuro. Eu tô com duas telas, tá, galera? Por isso que eu olho para lá, você acha que eu tô olhando para cima. É que aqui é maior para eu poder ler com vocês, tá? Demonstrando o poder do juro composto com consistência. O cenário é esse daqui: atingir 50 mil em 5 anos, 60 meses, com uma taxa de investimento realista de 0,8% ao mês. Ok? Então vamos lá. Então aqui, ó, eu quero começar um plano de riqueza. Esse daqui é meu prompt que eu criei, tá certo? E vamos voltar aqui para o nosso Gemini. Gemini aberto, vamos colocar lá o nosso prompt e vamos ver o que ele faz para o nosso plano de riqueza. Olha só que coisa interessante, cálculo do PMT, que é as prestações. Se você tem uma calculadora financeira 12C, se você está aí com ela na mão, você vai ver que tem uma teclinha aí PMT, que são os pagamentos. Só que nesse caso, que você tem que realizar aí são os aportes de capital que você vai ter que fazer, os depósitos, certo? Para você conseguir ter este valor de 50 mil aí no seu valor futuro, ou seja, no montante daqui a 5 anos. Legal. O que ele deu para nós aqui? Você sempre tem que observar isso. As variáveis que você tem. Então aqui eu tenho o valor futuro, eu tenho o prazo, eu tenho taxa de juros e tenho o valor presente, que é 0. Por que é 0? Porque eu quero ter 50 mil daqui a 5 anos e eu não tenho nada hoje, né? Então ele vai usar essa formulazinha aqui, que nós usamos muito bem ela no papel, né? Os aportes ou pagamentos igual a valor futuro vezes
a taxa de juros, lógico, dividida já por 100 aqui nesse caso, né? Aqui já deu aqui para mim em forma decimal, 0,008, né? E 1 mais i elevado a n menos 1. Então tá aqui. O PMT ele vai ser justamente isso daqui, né? 0,08, 1 mais 0,08 elevado a 60, que é o período, né? Porque meses. Uma coisa que eu estou esquecendo desde lá do começo, e foi bom ter falado aqui agora. Sempre observa se o prazo do período e o prazo da taxa de juros estão na mesma unidade. Está aqui 60 meses e aqui está ao mês. Se não tiver, a gente vai falando de juro composto, você tem que aplicar a taxa equivalente. Beleza? Então vamos mandar aqui. O cálculo da potência, deixou tudo bonitinho. Cada aporte de capital meu tem que ser no valor de R$ 653,35. Então, o total aportado, quanto que você vai depositar nesses 5 anos? R$ 39.201. E você vai ter aqui um ganho fenomenal de R$ 10.799. Galera, não deu para ficar rico, não. Deu só para ter 50 mil. Se fosse 50 milhões estava bom, mas é só 50 milzinho, tá? Não dá para ser muito feliz só com 50 mil na economia de hoje, não. Mas tudo bem, o importa aqui é a intenção. Então você vai ganhar nessa operação toda aí 10.799,00. Você sabe o que é o mais legal quando eu dou aula disso aqui? Vou falar uma coisa para vocês. Coisa que eu acho mais legal é que aqui não está considerado o cálculo da desvalorização inflacionária. Se você aplicar aí nesses 5 anos da desvalorização inflacionária sobre o dinheiro, isso aqui, meu, já era, vai diminuir. Você vai ver que com a desvalorização inflacionária, o poder de compra do seu dinheiro não é de 10.799, é menos, tá certo? Isso aí eu posso gravar uma outra aula. Se você quiser que seja gravada, deixa aí nos comentários. E vamos que vamos. Conclusão, fator de maior contribuição. Olha só, para o seu plano de riqueza, 5 anos e 60 meses, o fator que mais contribui para o patrimônio é o aporte mensal, que é a sua contribuição própria. Você fez um aporte total no período de R$ 39.201, isso deu cerca de 78% do total e os juros contribuiu com 21,6% do montante no final. Beleza, pessoal? Aí aqui ele vai te dar uma explicação por que isso acontece, curto, médio prazo, 5 anos, o aporte é o motor principal, tal, do seu patrimônio. Isso daqui você vai lendo aí quando você estiver estudando, quando você estiver fazendo a prática, né? Então vamos lá. Resumo da estratégia. Curto prazo aqui ele considerou como 5 anos, foco em aportar o máximo possível de capital. E longo prazo para mais de 15 anos, o foco micro na tabela de juros e tempo, pois o crescimento exponencial. Beleza? Mas se o seu filho nasceu hoje, olha que coisa interessante. Me veio na cabeça aqui agora. Se seu filho nasceu hoje, está com 0 anos de idade, você pode fazer aí uns aportes de capital durante 15 anos e calcular quanto que o seu filho terá quando ele tiver 15 anos de idade, ou se você preferir, quando ele tiver 21 anos de idade. Olha que bacana, que você vai fazendo os aportezinhos de capital para o moleque quando tiver 21 anos de idade, estiver fazendo as suas faculdades ou, quiçá, pós-graduações, ele tenha uma graninha guardada e você também tenha um dinheirinho guardado para justamente ajudar seu filho quando ele estiver mais à frente. Beleza, meu brother? Então vamos continuar. Vou abrir uma nova conversa. Agora nós já fizemos 2 aulinhas práticas e eu vou voltar aqui e vamos para a nossa prática 3. Análise de crédito empresarial, curto e longo prazo. Vamos ver o que sai aqui dessa portinha. Olha lá, o objetivo. O que eu quero com isso daqui? Simular o custo de crédito para diferentes finalidades empresariais usando taxas reais de mercado, capital de giro e financiamento de máquina. Isso aqui é top! Eu vou te dar aqui, ó, um exemplo de capital de giro e um exemplo de financiamento. Olha só, 2 coisas, hein? Olha lá, capital de giro, passivo de curto prazo, empréstimos. Olha lá, financiamento de máquina. Você gera um passivo de longo prazo, são financiamentos a longo prazo para gerar um ativo. Olha a diferença, é isso que eu quero que você preste atenção aqui no que eu estou falando agora. Empréstimo de capital de giro, curto prazo, taxa alta para você salvar talvez insolvência de caixa, beleza?
Empréstimos, financiamentos de longo prazo você pega para criar ativos na sua empresa. Por exemplo, uma máquina é um ativo. A máquina irá gerar produção, que irá gerar caixa para você cumprir com as suas obrigações. Olha a diferença de pensamento financeiro. Pensa sobre isso daí, reflete, deixa aí nos comentários se você quer comentar alguma coisa a respeito disso que eu acabei de falar. Pera aí que eu me baguncei tudo aqui. Vamos lá. Então, nessa prática número 3, eu coloquei este promptzinho que eu também criei. Eu preciso analisar o custo de crédito para minha empresa em 2 cenários. Tabela Price é usada em ambos. Tá? Tanto eu vou usar a tabela Price para calcular esses 2 bacaninhas aqui. Tá certo? Nem sempre para capital de giro é usada a tabela Price, tá, galera? Aqui é só um exemplo hipotético. Tá bom? Só para vocês verem a comparação. Então vamos lá, empréstimo 30 mil, prazo de 6 meses, taxa de juro composta mensal 3,5% ao mês. Calcule o valor da parcela mensal, papapá, e o financiamento aqui ativo fixo de longo prazo. Vou copiar o meu prompt, legal, vou dar um Ctrl+C, vou voltar aqui no meu Gemini, na minha nova conversa, vou dar o Ctrl+V, dar o meu Enter aqui e vamos ver o que acontece nessa brincadeira aqui na análise do custo de crédito. Bom, ele te deu a fórmula, olha que interessante, ele vai te dando todas as fórmulas que estão sendo usadas. É isso que eu acho mais bacana, que para você estudar, pegando uma aula dessa minha, com as explicações que eu estou dando, e depois com a ferramenta na mão, fica muito legal de estudar. Peraí que passou tudo para baixo lá. Então vamos lá, pagamento, igual, valor presente vezes I, que é a taxa, vezes 1 mais I elevado a N, dividido por 1 mais I elevado a N menos 1. É o cálculo dos valores das parcelas mensais. É assim que é calculada a tabela Price, tá, galera? Só deixando para vocês aqui, ó, tabela Price. Essa aqui é a fórmula da tabela Price. Então você pode usar ela do jeito que você quiser aí agora na sua casa. Quem já sabia, amém. Quem não sabia, tamo junto. Vamos lá. Custo total dos juros, ela vai ser dado isso daqui para mim. Custo total dos juros, PMT, que são os valores das parcelas, vezes N menos o valor presente. Então vamos... Vamos na luta. Então, cenário 1 para capital de giro. Empréstimo, 30 mil, período 6 meses, juros de 3,5% ao mês. Não está longe não, tá? Isso vai me dar prestações, 5.630,37. Ai, quantas parcelas são? São 6 parcelinhas. Eu entendi 60, falei, Deus me livre. Vamos lá. Então, você vai passar aí, pagar isso em 6 parcelas de R$ 5.630,37. O custo total dos juros teu aplicado na fórmula vai ser de 3.782,22. Então, qual que é o resultado do cenário 1? É o valor da parcela mensal, do valor de 5.630,37, e o custo total de juros 3.782,22. Agora nós vamos fazer o financiamento de um ativo fixo no longo prazo, que são as máquinas. O valor financiado de 150 mil, prazo 48 meses, taxa de juros 1,5%. Mas você baixou a taxa de juros, que geralmente financiamento de longo prazo tem taxas assim mais reduzidas, ok? Você pode pesquisar aí. Então vamos lá. Cálculo da parcela mensal, pagamento mensal, 150 mil e vezes aquilo ali tudo, jogamos na fórmula e aqui chegamos aqui, ó, pagamentos 4.406,25, certinho? Custo total dos juros, R$ 61.500. Comparativo e conclusão. Eu acho legal isso daqui. Se você achar interessante o comparativo e a conclusão, beleza. Se você achar que não, isso aí ficou vago, vai aí, digita para ele, pede para ele fazer outras contas para você, até você chegar à denominação que você quer, o denominador que você quer. Então vamos lá, 30 mil, 150 mil, 6 meses, 48 meses, 3,5, 1,5. Valor da parcela 5 mil, cenário 2. Ativo fixo 4.406. Custo total de juros 3.782, 61.500. Aqui ele me traz uma conclusão, porque a taxa do capital de giro é mais alta. Ele vai te explicar, olha que coisa interessante. A taxa de capital de giros é mais alta porque o financiamento de ativo fixo por razões que envolvem o risco e a finalidade do crédito. Ou seja, o que o banco entende? Que o empréstimo do capital de giro ele tem maior risco, então tem que ser mais caro, certo? Então eu levo isso daqui em consideração.
Tá? Risco e prazo, garantia, os ativos fixos como máquina, equipamento, caminhões, tem mais garantia, e a extinção. Né? O capital de giro visa atender necessidades operacionais imediatas voláteis da empresa, traduzindo, falta de caixa. Enquanto o financiamento do ativo fixo é voltado para investimentos produtivos, é o que eu falei anteriormente, que vai gerar produção, que você vai vender a produção, que vai gerar caixa, você vai pagar suas contas. Beleza? Então vamos lá. Qual cenário resulta o maior custo absoluto? Lógico, né? O cenário 2. Porque é maior, o valor é maior. Desnecessário isso daí, tá? Mas tudo bem. O vilão é 5 vezes maior. A explicaçãozinha que ele está te dando. Gostaria que eu fizesse uma simulação de qual seria o custo total de juros do cenário 2 se ele usasse a mesma taxa? 3,5% apenas para visualizar o impacto da taxa? Beleza, se você quiser que ele faz isso, você dá um sim aí. Ele já calcula automaticamente. Eu não vou dar um sim aí para não ficar muito extensa a nossa aula, que já está extensa. Então eu vou fechar aqui, ó, pronto, e vou para a minha prática 4, que é o desconto por liquidação antecipada. Beleza? Eu fiz um financiamento de longo prazo de uma casa. Eu quero pagar antecipadamente. Tem jeito? Tem jeito. Eu fiz um financiamento de longo prazo de um carro. Tem como eu pagar antecipado? Tem também. Eu quero fazer o pagamento antecipado dessa máquina que eu comprei. Tem também. Então vamos aqui para a estratégia, como é que é o negócio nessa bagaça. Então vamos lá, o objetivo: calcular o valor presente das parcelas restantes, ou seja, o que eu tenho que pagar hoje, demonstrando o desconto proporcional dos juros não utilizados na quitação antecipada. Cenário: quitar as 36 últimas parcelas de um financiamento, 150, aquele lá que nós havíamos feito, que começou com 48 parcelas, ou seja, ele pagou 12, complicou tudo. Tem hora que eu complico as coisas, sem problema. Então vamos lá, então se você já pagou 12, ainda sobra 36 parcelas, é exatamente isso aí que nós queremos fazer, certo? Volta para cá só. Danado. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse prompt que eu criei e vou copiá-lo e vou colar lá. Então tá aí, financiamento original, situação atual, princípio, base de cálculo, e vamos que vamos na nossa aula de hoje. Beleza? Então vou clicar aqui, vou dar o Enter, como nós já fizemos, a nossa quarta e última prática do dia de hoje. A princípio, desconto a liquidação antecipada lá. O princípio que garante o desconto, o valor presente dos juros futuros, está estabelecido no Código de Defesa do Consumidor, especificamente no artigo 52, parágrafo 2º, certo? Então tá aqui, ó, artigo 52, parágrafo 2º da Lei 8.078/90, do Código de Direito do Consumidor. Legal, isso aqui, ele já te deu esse negócio aí, você vai lá e pesquisa a lei agora, que você digita aí embaixo, abre uma nova aba no seu Gemini, pesquisa a lei e vai ler. Beleza? Então tem o princípio básico, está te dando aqui tudo bonitinho, o porquê que você tem esse direito. Vamos lá. Cálculo valor total da quitação hoje, é o que ele vai fazer. Na proposta 1, calcular o valor presente da parcela atual, calcular o valor presente das 36 parcelas restantes usando 1,5%. Então ele já fez o cálculo para nós, aplicou na mesma fórmula, certinho lá que ele já tinha mostrado anteriormente, ou seja, 4.192,89 seria o pagamento, né? Então 150 mil, taxa de juros, prazo total, pagamento 4.192. Cálculo do saldo devedor, VP das 36 parcelas restantes. Quanto que vai ser o pagamento das 36 parcelas restantes? Vai ser 36 meses, ele vai colocar aqui na formulazinha para nós, e vai ser de 115.939,53. Este daqui é o nosso fator de valor presente, ou seja, o valor aproximado que você precisaria hoje para liquidar as 36 parcelas restantes do seu saldo devedor é de 115.939,53. Resumo do desconto, o que você vai ter de economia? Ele pegou aqui o total da parcela final, 150 mil, o valor total lá, menos o valor presente, 35.004. Então você teria uma economia de 35 mil reais. Você está ganhando um carro na brincadeira, um carro usado, certo? No valor de 35 mil reais. E aí ele deu um resumo da operação de liquidação antecipada para nós aqui, bonitinho, tá certo? Se você quiser exportar para planilhas, está certo que ele está sempre mostrando para planilhas. E está dizendo o próximo passo: você gostaria de simular uma amortização parcial em vez da liquidação total, com 12 parcelas pagas, de uma vez para reduzir o prazo ou reduzir o valor das parcelas restantes? Legal, olha só, você pode colocar para ele: não, quero reduzir o valor das parcelas restantes, quero reduzir o prazo. Tá? E ele vai simular para você. Pessoal,
Agradeço muito a permanência de vocês até o final dessa aula. Dá sua força aí para mim nos comentários, se inscrevendo aí no canal. O canal está começando a crescer. E deixa o seu like, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você acha que precisa desse conhecimento que eu estou passando para vocês. Forte abraço, até o nosso próximo encontro.